Todos acharam, né? Diz assim, irmãos, ó. João, capítulo 15, a partir do versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós, outros, me odiou a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós, outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhe houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiando, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, era para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei, da parte de meu Pai, o Espírito da verdade que dele procede, este dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Bem, irmãos, eu acho que é bem notório para os irmãos que no domingo passado, né, a gente pregou sobre o amor de Deus, né? Sobre o amor de Deus, falamos um pouco sobre o amor de Deus. E quis o Senhor que eu desse continuidade. E o interessante é que hoje nós vamos falar sobre um tema que é como se fosse uma segunda parte do que foi pregado no domingo passado, né? Hoje nós vamos falar sobre o ódio do mundo, tá? O ódio do mundo. Aí, irmão, se eu fosse lhe fazer uma pergunta, talvez pessoal, e que nos faria meditar, quantos inimigos nós temos, né? Quais são nossos inimigos? Eu espero que nós não tenhamos uma lista de determinado nome de pessoas, né? Sendo elas nossos inimigos, né? Mas o interessante, irmãos, que a igreja ela é tida como um hospital. Muitos têm a igreja como um hospital. A igreja ela é um hospital, quem que não já ouviu isso, né? As pessoas chegam doentes e chegam com problemas familiares, problemas financeiros, problemas físicos e sai de lá curado, né? Até a certo ponto a igreja pode ser simbolizada como hospital ao ponto de restauração, como sinônimo de restauração, né? Uns até exageram com esse negócio de hospital, né? E só quer demandar a igreja como hospital, né? Como sinônimo de cura e restauração financeira e nada disso, né? Mas a gente sabe que a igreja ela é um lugar que é fonte de restauração. Obviamente isso é verdade. Mas que também, irmãos, um dos sinônimos, uma das coisas que a igreja ela também é conhecida e ela é simbolizada nas escrituras é como exército, né? Quem já não viu essas expressões que nós somos o exército de Cristo? A igreja ela é simbolizada como exército tão somente porque há uma batalha. Há uma batalha que ela é travada. A escritura vai dizer que nós não guerreamos nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e a potestade. E há uma batalha, irmãos. E essa batalha ela é espiritual. E há um adversário em comum, né? E esse adversário também ele tem um exército, tá? A Bíblia vai dizer que esse inimigo ele é um príncipe. A Bíblia fala o príncipe deste mundo, se referindo a Satanás. O príncipe deste mundo. Ou seja, Satanás ele é o rei ou o príncipe ou aquele que governa esse sistema decaído que é o mundo. E esse é um dos inimigos que nós temos, tá, irmãos? O mundo, Satanás e o sistema,
o mundo, né? E é sobre essa batalha, irmãos, ou sobre esse inimigo, que vamos aprender alguns pontos importantes sobre o ódio do mundo. O ódio do mundo. Primeiro vamos ver a origem desse ódio. Lá no versículo 18 vai dizer assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós a mim me odiou. A palavra mundo, irmão, significa conjunto de regras e valores da humanidade sem Deus, tá? Quando a Bíblia vai se referir a mundo, ela não está falando do globo terrestre, ela não está falando de uma expressão geográfica, mas ela está falando de filosofias, né? Ela está falando de entendimentos, né? Ou seja, pessoas que têm esse tipo de entendimento de um sistema, né? Então, é conjunto de regras e valores da humanidade sem Deus, né? E esse sistema, irmãos, a humanidade sem Deus, esse sistema decaído, foi o sistema que rejeitou a Jesus. E além de ter rejeitado a Jesus, rejeitou tudo que envolve a Jesus, todos os seus ensinamentos. E então são incomparáveis e vivem na contramão das coisas de Deus. O sistema do mundo, ele vive totalmente na contramão de qualquer coisa que é concernente a Deus. Então é incomparável, irmão, as coisas de Deus com as coisas do mundo, né? Não é compatível, irmão, os caminhos de Deus e os caminhos do mundo. São diferentes, né? São contrários. Um anda numa mão e o outro na contramão, né? E Jesus vai dizer assim, que estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Esse sistema é o sistema que não o conheceu e não reconheceu e não aceitou e não aceita o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nem os seus ensinos. E a origem desse ódio, irmão, que esse ódio do mundo sobre a igreja, ela é consequência de nós seguirmos a Jesus. Versículo 20 vai dizer, ó, lembre-se do que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que seu senhor, portanto, já que eles me perseguiram, naturalmente perseguirão vocês. Ou seja, irmãos, o ódio do mundo é consequência de nós termos e nós seguirmos a Jesus. Por quê? Porque a partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus, a partir do momento que nós cremos no Evangelho, e essa palavra entrou em nosso coração, começou a mudar o nosso ser, entrou o processo de santificação e o processo de regeneração, né? É o que está lá em 1 Coríntios 5,17, se eu mal me engano, né? Sobre a regeneração. E Deus, ele vai nos moldando a imagem de seu Filho. E cada um de uma maneira espiritual, claramente, né? Vai sendo moldada a imagem de Jesus. Nós que antes nós tínhamos as obras da carne, hoje nós vamos exalando o fruto do Espírito. Porque a partir do momento que nós seguimos a Jesus, o próprio Espírito Santo vai nos moldando e nos fazendo a imagem de Cristo. Então nós seguimos a Jesus, né? É por isso que o mundo nos odeia e tem esse ódio, né? E cada vez mais que nós ficamos parecidos com Jesus, mais odiados nós somos pelo mundo. Essa é a situação real que os verdadeiros cristãos passam. E esse é o preço do discipulado, irmão. O preço do discipulado, irmão, então eu não vou deixar de crescer em graça, então eu não vou deixar de crescer em conhecimento, então eu vou deixar de aprender, vou deixar de me santificar. Não, pelo contrário. Porque, irmão, mas foi pregado que a salvação era de graça, tudo era de graça. Se você está falando de preço, a salvação é de graça, é gratuita. Mas o discipulado requer um preço. O discipulado, ele requer um preço de nós. E nesse preço é o ódio do mundo, né? E até porque, irmão, se seguir Jesus não nos trouxesse consequências, nós não valorizaríamos estar nos caminhos do Senhor, né? Havia aquela frase que o que vem fácil a gente não valoriza, e nós temos essa tendência, né? Então, quanto mais levante nós temos do mundo, né, a gente aprende aqui também que é mais bom para nós mesmos.
mas nos incentiva a buscarmos ao Senhor. E Jesus traz aqui, irmãos, uma expressão de consolo. Mas ele também diz que ser odiado pelo mundo é comum para os cristãos. Então nós sermos odiados pelo mundo não é algo estranho não, irmãos. Você que antes era amado e hoje está sendo odiado, e você diz, rapaz, tem alguma coisa errada. Não, pelo contrário. É um bom sinal que Jesus está dizendo, rapaz, se eles odiaram a mim, se perseguiram a mim, vão fazer isso com vocês também. Ele está dizendo que é uma coisa comum. Foi uma coisa comum para ele e vai ser comum para nós, né? Se assim nós seguirmos os seus ensinos, né? E isso vai muito além, irmãos, até mesmo da questão política, né? Vai muito mais além disso. Eu achei interessante uma pregação que o Marcos falou, que naquele tempo teve até meio que dois partidos que se juntaram contra Jesus naquele tempo, né? Isso vai até mesmo além, né, do mundo e Deus, do que uma divisão política, mas vai muito mais além, né? E não é uma certa dificuldade que eles têm com a igreja, né? Mas simplesmente o mundo, que as escrituras estão dizendo, nos odeia, né? Nos odeia, né? Já parou para pensar que muitas vezes tem amigos, familiares, né, colegas, né, que muitas vezes todos se opõem à obra de Deus, né, e nos odeiam. E às vezes a gente até acha que não, mas são totalmente contrários à palavra de Deus. Muitas vezes são pessoas queridas, né? E não vamos também, irmãos, confundir o ódio do mundo como consequência de um mau testemunho. Porque sempre é bom frisar isso, porque tá cheio de camarada aí dando um mau testemunho. Aleluia! Uma alegria mais grande do mundo, mas dando mau testemunho, comprando e não pagando, sabe? Fazendo tudo errado, tem má fama. E ainda tem coragem de chegar, irmão, vamos morar com o inimigo que está furioso, que o mundo está furioso, tá nada. Esse é o que mesmo dá trabalho para o diabo, ele mesmo faz o trabalho por ele, né? Então, assim, mau testemunho é diferente. Estou falando no contexto de pessoas que procuram, né, obedecer a palavra de Deus, né? Mas também, irmãos, um cristão, o que é estranho é um cristão que é queridinho, né, no mundo, em que todo tipo de pessoa ou pessoas que têm hábitos estranhos, ela ser a queridinha do meio, ela ser aceita no mundo, ou ela amar o mundo, né? Aí tem alguma coisa estranha. Porque a partir do momento que Jesus está dizendo que perseguiram eles, vão perseguir a nós, e nós sermos queridos em todos os hábitos de nossa vida, né? É um sinal que ou nós não estamos nos portando como cristãos, ou que nós não estamos expondo o Evangelho, né? Então temos que avaliar essas situações, porque do mais nós seremos sim perseguidos. É o que está lá em Lucas 6, 26, que Jesus vai dizer assim: ai de vós, com todos os homens vos disseram bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Então, irmão, pode ter certeza, se você expor o Evangelho, independente de onde você esteja, independente do ambiente que você estiver, na sua rua, no meio da sua família, no meio do seu trabalho, né? Obviamente que eu glorifico a Deus, que sempre abre portas da palavra, sempre tem uma pessoa que Deus, o Espírito Santo toca mesmo no seu coração para ouvir a palavra, né? Mas do mais também vai se levantar pessoas se opondo, odiando, indo contra, né? Por quê? Porque não tem condição do mundo gostar de algo que é concernente a Deus, muito menos a exposição da sua palavra, né? E Jesus nos remete, irmãos, que nós não podemos ficar divididos entre Deus e o mundo. No versículo 19 ele vai dizer assim, ó: se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia, né? Então não podemos ficar divididos, irmãos, entre Deus e o mundo. Então, irmãos, isso remete que ser amado pelo mundo não é algo bom, né? Querer viver agradando
os outros, irmãos, é escravidão. Você já viu uma situação que você quer agradar os outros? Você quer agradar os outros e chega um momento que você explode, rapaz, não aguento mais não. Assim é a situação do mundo. Não adianta a gente querer agradar os outros. Uma pessoa que quer viver 100% agradando o outro, ela vive numa escravidão. Nós seremos escravos do agrado. E o mundo, irmãos, não podemos viver dividido, compactuando no mundo, dividindo esses dois lugares paralelos entre as coisas do mundo e as coisas de Deus, porque uma hora isso vai nos custar caro, irmãos. Vamos estar numa roda de escarnecedores, né? Sem tocar no assunto, e muito menos sem tocar no assunto, em alguma coisa do evangelho, aonde pessoas vão estar escarnecendo o nosso Deus e nós lá no meio. E uma hora ou outra um aponta o dedo e diz: rapaz, tu não é crente não? Porque uma coisa que eu aprendi com o mundo, sabe o que é, irmãos? Muitas vezes ele diz que nós estamos exagerados, né? Sei que tem crente que a gente chega lá nesse assunto, que é exagerado, diz que tudo para nós é besteira, mas deixa um de nós e fazer compactuado nas coisinhas deles. Eles mesmos apontam: rapaz, não é crente não. Ele mesmo diz: Deus me livre de eu ser crente. Deus me livre de ser crente. É igual uma moça, uma vez estava conversando com ela e ela falou assim: que a minha igreja não me impede de eu ir para uma festa junina. Uma festa junina, né? Mas a igreja evangélica impede. E eu digo: não, meu filho, o negócio é mais embaixo. É que nós seguimos as escrituras. Não é uma coisa imposta pela igreja, né? Mas eu acho que não tem nada de estranho. Pois vamos meditar. Imagina só o irmão Francisco com sua esposa e sua filha, e você me vê, eu aqui, pela misericórdia de Deus, de vez em quando falando do evangelho. Imagina só eu numa festa junina, nesse São João aí do Maracanã que tem. Você não ia achar estranho me ver lá? Medita bem que você não ia achar estranho. Aí ela: realmente, irmão, eu ia mesmo. Você ia achar estranho. Você ia chegar a falar para todo mundo: eu vi o irmão Francisco no São... E você ia falar escandalizado, né? E imagine só se eu tivesse lá tomando um copo de cajuína. Você não ia dizer que eu estava tomando cajuína. Você ia dizer que eu estava tomando bebida. Então não compactua, irmãos. E não é compatível a gente muitas vezes achar que está numa roda de escarnecedor, está ali com um bocado de colega, muitas vezes falando imoralidade, falando muita coisa, e a gente lá no meio, e achar que aquele pessoal estão fazendo ouvido de mercador, nem estão ligando que nós estamos perto, eles estão lá, entendeu? Sendo usado como uma isca, para nós mesmos depois ser usada pelo inimigo como um mau testemunho e um muro entre eles e o evangelho, né? Salmo 1, versículo 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O verdadeiro cristão, irmãos, não abre mão dos preceitos bíblicos para agradar a pessoa. Rapaz, eu tenho meus preceitos bíblicos aqui, mas fulano de tal é meu amigo, é meu parente, só hoje aqui eu vou abrir mão deles. Não, irmãos, nós não devemos abrir mão dos nossos preceitos bíblicos para agradar as pessoas, para fazer o gosto das pessoas, porque isso vai demonstrar que nós não temos convicção de fé. Isso vai nos demonstrar fraqueza espiritual para as pessoas mesmo. Isso vai pegar um mau costume, tá? Isso vai virar um mau costume. E infelizmente, irmão, tem igreja que tem até uma filosofia totalmente errada, que tem que ficar igual, pega tanto nisso aí de querer agradar os outros e agradar o mundo, que quer a todo vapor ficar igual o mundo para atrair o mundo. Vamos aqui ficar igual o mundo, vamos usar algumas coisas que tem no mundo, né? E eu não estou falando assim de tecnologia, irmãos, ou algumas coisas, não. E eu não estou especificando algumas coisas, e posso até especificar. Mas o que acontece? Tem igreja que tem se empenhado numa filosofia achando que é evangelística, para ficar igual ao mundo, para atrair o mundo. Mas o que é que acontece? No final das contas, são igrejas que ficam mudanas e ninguém se converte, né? E ninguém se converte.
Só que a gente vê aí, né? Carnaval gospel, arraiá gospel. E muitos tipos de coisas que tem igreja aí inventando, né? Para atrair, atrai. Isso aí chama-se de pragmatismo. São métodos para atrair pessoas. Irmãos, para que a nossa preocupação de atrair pessoas? Irmãos, o mundo, as pessoas têm que ser atraídas para a exposição da palavra de Deus. Nós temos a ferramenta, que é a palavra de Deus. Se tiver de ser atraído, tem que ser pela exposição do Santo Evangelho. É isso que tem que ser utilizado para atrair as pessoas. Essa é a palavra que tem poder de resgatar o homem e tirar do lamaçal do pecado. E não fazer coisa aqui, uma dancinha, uma coisa, um movimento aqui, até de uma música mudando, tentando atrair, vai lotar. Mas o que é que adianta? Produzir pessoas só através de brincadeira. Nós temos que produzir salvos, pessoas convertidas, e elas só serão transformadas através da exposição do bendito Evangelho. Mas é por isso, irmãos, que tem igrejas que têm deixado de expor o verdadeiro Evangelho. Muitas igrejas têm se vendido e têm deixado de expor a palavra de Deus com fidelidade. Porque a palavra de Deus, ela é exposta com fidelidade, ela não é muito paladável, não. Ela muitas vezes não é muito bem vista, né? Poucos muitas vezes não querem ouvir uma palavra mais verdadeira. A própria Bíblia vai dizer que nos últimos tempos as pessoas terão comichão no ouvido, não suportaram a sã doutrina e procurarão mestres que lhe falam aquilo que eles querem ouvir. Vivemos nessa época em que as pessoas muitas vezes não querem, não têm prazer, e cultos e igrejas têm muitas vezes deixado de ter até pregação, de ter ensino, de ter escola bíblica, tem trocado por outros eventos, como louvores, né? Então nada contra louvor, mas uma igreja que tirou o momento da pregação e substituiu por louvor, né? Ela está faltando um elemento essencial do culto cristão, né? Que é a exposição da palavra. E muitos trocaram a pregação, uma pregação do verdadeiro Evangelho, uma pregação mais séria, mais extensa, por uma pregação mais diluída, uma pregação mais fraca, onde o carro-chefe dessas pregações é prosperidade financeira, cura física, cura emocionais, confissão positiva. E eu não estou querendo diminuir o nosso Deus e a soberania do nosso Deus. Nosso Deus é soberano. Você chega com algum problema aqui nessas áreas, a gente vai orar, a gente vai orientar. Mas eu não posso limitar, irmãos, um crescimento espiritual ou limitar o Evangelho a essas coisas. Que Jesus, ele veio para nos dar essas coisas e achar que uma pessoa vai ser edificada, que uma pessoa vai crescer espiritualmente só ouvindo pregações e mensagens ralas sobre cura, sobre prosperidade. Não. Há uma frase que vai dizer assim, que você é o que você come. Se você tem uma alimentação regrada, né, você evita de tomar refrigerante. Agora a consciência pesou, né, irmão? Passou o final de ano, quem tomou de refrigerante já tomamos pro ano todinho, né? Só vamos tomar agora no final do ano, né? Mas o que acontece? Você é o que você come. Se você comer muita coisa estranha, o seu corpo vai exalar. Você começa a sentir fraqueza, muita coisa, né? E o que é que acontece? Agora você começa a regrar a sua alimentação, né? Eu tô com colesterol alto, muito óleo, muita gordura, muita massa. Aí você começa a regrar a sua alimentação, né? Vai pro nutricionista, aí os índices começam a baixar e aquilo exala na sua saúde cotidiana. Você começa a se movimentar melhor, né? Aquilo que você não fazia, tinha dificuldade, faltava o fôlego, você começa a aguentar mesmo, exala mais fortalecimento no seu corpo. Por quê? Porque o que você come vai exalar bastante no seu corpo. E assim no hábito espiritual é da mesma forma. O que nós comemos espiritualmente, ou seja, o que nós nos alimentamos, o que nós aprendemos da palavra de Deus vai dizer muito sobre a nossa vida cristã.
E é por isso, irmãos, que tem muitos cristãos que ultimamente, né, têm sido fracos por conta de uma péssima e uma má alimentação espiritual, né? E nós temos que expor o evangelho. Apocalipse fala dos tímidos, irmãos. E os tímidos não é aquela, não fala em Apocalipse, não é de personalidade não, da pessoa que é introvertida, né? Se eu não me engano, o tímido é uma pessoa introvertida, é o contrário de extrovertida, né? Pessoa que tem uma personalidade tímida, não. Apocalipse não está falando de timidez, disso aí. Tem irmão que pensa que é isso aí, né? Mas quando Apocalipse fala dos tímidos, ele está falando dos covardes, daqueles que não têm coragem de expor a sua fé, aquelas pessoas que não têm coragem de expor o que é crente ou as verdades bíblicas no meio, né, de pessoas. Ou seja, aquele que não tem coragem de desagradar o mundo e não expor a sua fé no meio do mundo. Então nós temos que não sermos covardes nesse sentido, não sermos tímidos, irmãos, mas sermos ousados. No momento oportuno, né, nós exalarmos a nossa fé. Por quê, irmãos? É o que Paulo vai dizer lá em Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não nos envergonhamos do evangelho, irmãos. Não nos envergonhamos. Na verdade, isso aqui é motivo de orgulho para nós. Motivo de orgulho para nós, o evangelho. Outro motivo, irmãos, porque o mundo nos odeia. O princípio desse ódio é porque Jesus nos escolheu e nos tirou do mundo. Ele nos escolheu e nos tirou do mundo. Ó. Versículo 19 vai dizer: se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque vós não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo, e é por isso que o mundo vos odeia. Sabe por quê, irmão? Porque é uma perda grande para ele. Fomos resgatados da servidão do mundo. Porque pense numa perda grande, né? Uma perda grande para o mundo. Fomos nós, né? E tinha muitos aí que fazia cada um aí, né? Nós fazia cada um, seguíamos esse sistema, agradávamos esse sistema, né? E para ele foi uma perda muito grande, e é por isso que ele nos odeia. O exemplo de Faraó, que não queria que os hebreus saíssem do Egito, né? Se a gente for ver o exemplo de Faraó e o Egito, que realmente tem uma representação de mundo, né? Era Moisés indo lá e dizendo: rapaz, libera o povo, liberta o povo. E ele sem querer libertar, e Deus mandando as pragas, né? Até que chegou o dia a última praga do primogênito, ele liberta. Rapaz, pode ir. Ele vê o seu próprio filho morrer, né? A praga da morte dos primogênitos. Mas o interessante é que quando Moisés vai indo, ele ainda se enfurece e vai atrás. Por quê? Porque Faraó estava com ódio, ele estava obcecado. Ele não queria aceitar perder os hebreus do Egito, ele não aceitava perder. Assim é o ódio que o mundo tem. Ele tem um ódio porque Jesus nos resgatou, nos tirou do mundo, e ele não aceita uma propriedade que ele achava que era dele, mas era de Jesus, e Jesus pegou para ele no tempo certo. E é por isso que ele nos odeia. E as pessoas, irmão, não conseguem entender como a gente saiu da vida que tinha, né? A pessoa não entende. Muitas pessoas não conseguem ver o tamanho do milagre que foi a sua libertação do poder do pecado. As pessoas muitas vezes vê apenas como invenção. Rapaz, fulano de tal, né? Inventou de ser crente. Rapaz, quem era o Emanuel, né? Agora inventou de ser crente. As pessoas veem assim. Sabe por quê, irmãos? Tem uma frase que ela diz assim, ó: se você não valorizar algumas coisas suas, outros, muitos poucos vão valorizar. O mundo não reconhece a nossa conversão. As pessoas muitas vezes não reconhecem a nossa conversão. Mas e daí, irmãos? Se as pessoas não valorizam, elas não têm entendimento que nós. Elas não vão valorizar uma coisa que quem está sendo beneficiado é nós. Ah, se elas soubessem o privilégio que tem de nós seguir a Jesus, né? E fazem de tudo para até mesmo lembrar do nosso pecado do passado. Olha aí, fulano de tal, rapaz, só vivia fazendo o que não presta e agora inventou de ser crente. Melhor coisa que ele
que ele fez na vida, o camarada tá lá mudando, exalando, né, mudança de arrependimento, mudando seu jeito de ser, e o camarada quer trazer à tona coisas antigas. Por quê? Porque eles não reconhecem, irmãos, né? Mas com isso, irmãos, vamos valorizar o que Jesus fez por nós. Se o mundo não reconhece, se o mundo não valoriza, quem tem que valorizar é nós. Quem tem que valorizar é nós, né? É o que está lá em Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação há dos que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não interessa o que o irmão Emanuel fez no passado. O que interessa é que nenhuma condenação há mais. A dívida já foi paga, ele já foi resgatado do lamaçal do pecado, e hoje ele habita, né, nesse lugar, na igreja de Cristo, no Arraial dos Santos, né? Mudou. Então nenhuma condenação há. A condenação dos homens, ela é fajuta. Ela só serve para mexer só no nosso psicológico. Mas nós estamos livres, não da condenação do mundo, mas da condenação de Deus. Vamos lá. E tudo isso, irmãos, também se origina porque eles não conhecem a Deus. Versículo 21. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. A ignorância, irmão, é um dos motivos das pessoas nos odiarem. As pessoas vivem muitas vezes como os mortos-vivos, sem Deus e sem entender a Deus, e por pura ignorância elas nos odeiam, né? Elas nos odeiam porque não conhecem a Deus. E nós temos que ver muitas vezes esse ódio, irmão, pelo lado espiritual. Satanás, ele vive de afastar e cegar as pessoas de o máximo de Deus, né? E como ele, a Bíblia vai dizer que o príncipe deste mundo, né, já está julgado, em outras traduções já está condenado, para ele não há mais remissão. Para ele, por mais que ele se arrependa de seus pecados, não tem como Deus o perdoar. Então ele já está sentenciado, ele só vai chegar o dia, né? Aliás, já está julgado, ele só vai ter alguma certa liberdade para agir nesse mundo até o dia que ele for sentenciado, né? Então até esse dia ele quer levar, engoldar e levar o máximo possível com ele. Por quê? Porque o homem é a primícia da criação de Deus. E ele sabe que ele quer de todas as formas, né, atrapalhar o projeto divino de Deus, o projeto caro de Deus, que foi a morte de seu filho naquela cruz, e evitar o máximo de pessoas em crer em Jesus Cristo. É por isso que ele está engoldando e levar o máximo de pessoas, né? Mas nós temos que ver, irmãos, isso pela necessidade espiritual das pessoas, e ver a necessidade que as pessoas têm do Evangelho, e saber que assim como nós estávamos lá, irmãos, eles estão. Mas também saber que assim como Deus fez conosco, Ele ainda pode fazer. Ele ainda pode fazer. O mesmo Deus que nos resgatou do mundo é o mesmo Deus que pode resgatar as pessoas. Ah, irmão, mas tu não conhece a peça. Ah, irmão, mas tu não sabe como fulano de tal tá. Ah, mas tu não sabe como fulano de tal não quer ver crente. Mas, irmão, quando nós vamos ver o exemplo de Paulo, um homem que respirava ameaças de morte, um homem que era fariseu, um homem que na morte de Estevão, o primeiro mártir, ele consentia na morte de Estevão, segurando suas vestes. Um homem que ele vai dizer que ele era fariseu, doutor da lei. Um homem que vai dizer que na sua sala de aula ele excedia muitos em conhecimento. Um homem que vai dizer que era zeloso da lei. Um homem que se enfurecia contra os cristãos. Mas um homem que no caminho de Damasco vê um clarão e cai em terra. E ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta: quem é, Senhor? Ele diz: eu sou a Jesus a qual tu persegues. Ele achava que perseguia os cristãos, mas ele perseguia a Cristo. E diz que vai para a casa de um homem chamado Judas, né? Uma rua chamada Direita, que lá eu te direi o que há de fazer. Diz que ele passou três dias sem comer, sem beber e cego, né? E Deus fala com um profeta, né?
e manda ele com o homem, e manda ele lá na casa desse Judas, né? Rapaz, vai lá na casa de Judas, na rua chamada direita, tá um homem lá chamado Saulo. E tu vai orar por ele e esse vai ficar curado. E diz que esse homem replica: não, eu não vou não, Senhor. Esse homem tem feito muito mal para os teus santos. Ele tem matado muita gente, tem consentido na morte de muita gente. Esse é o principal perseguidor dos cristãos. É Ananias, se eu não me engano, o nome do homem é Ananias. Olha o problema de memória aqui. Mas o que é que acontece? Ele diz: vai, porque este é vaso escolhido para pegar os reis, aos gentios e aos filhos de Israel. Ou seja, o que é que ele está querendo dizer? Ele me é precioso para pregar aos reis, às autoridades da época, aos gentios, o povo que não conhece a Deus, né? O povo de outras nações, e aos filhos de Israel, os religiosos. Ou seja, o homem que era perseguidor, diz que quando Ananias ora por ele, que ele entra em Damasco, ele teve que descer num cesto, foi perseguido. Ou seja, a gente pode ver na história de Paulo, na convenção de Paulo, irmãos, o poder transformador de Jesus e do Evangelho, né? Então, por isso que nós não temos que desistir de expor o Evangelho, de pregar para as pessoas, independente de como elas sejam, tá? Mas, em segundo lugar, irmãos, então nós aprendemos sobre a origem desse ódio. Mas, em segundo lugar, Jesus vai falar sobre a sentença do mundo, tá? E nós vamos atentar no versículo 22, ele vai falar agora sobre a sentença, né? Ele falou primeiro sobre o ódio que o mundo tinha por ele, por nós. Mas agora ele vai falar, né, que eles têm esse ódio, ele nos odeia, mas também vai chegar e nos aflige, né? E nos traz sofrimento. Só que vai chegar um momento que tem a sentença, né? Versículo 22 ele vai dizer assim: se eu não viera, não lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Jesus está dizendo assim, ó: se eu não tivesse vindo, eles não tinham pecado. Mas agora eles não têm desculpa, porque eu vim e eles não me aceitaram. O que Jesus está querendo dizer aqui, irmãos, não é falando da ideia de que, deixa eu dar um exemplo, né? Antes dele vir, o mundo não tinha pecado, era sem pecado, né? Ele está falando do pecado da rejeição, né? Pecado particular de rejeitá-lo, né? De não terem reconhecido o senhorio de Cristo. É um pecado horrendo. Ou seja, a ignorância dos judeus é representada como indesculpável, porque eles cometeram, irmãos, o pecado de não reconhecer o senhorio de Cristo. E esse é o pecado que eles cometeram. E até hoje, né, as pessoas rejeitam Jesus, blasfemam e escarnecem, né? E quantos escárnios e blasfêmios são ditas, né? E a forma que o mundo desdenha dos ensinos da Bíblia. Mas João 3,17 vai dizer assim, ó: porque Deus enviou o seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Mas quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, né? Então a gente pode ver a sentença: aqueles que não creram, aqueles que não receberam, aqueles que não acreditaram, né? Então é por isso que eles têm um pecado. Jesus vai dizer: se eu não tivesse vindo, vocês não tinham esse pecado, mas eu vim e vocês não receberam, vocês têm esse pecado, que é um pecado horrendo. Ah, irmão, fiz tanta coisa errada no passado, mas sabe qual é um dos maiores pecados que nós cometemos? Não estou colocando questão de tamanho, mas uma das coisas que mais é vergonhosa na nossa vida que nós vivíamos antes era simplesmente não reconhecer Jesus como Senhor. Era isso. E foi a partir disso, quando a gente resolveu, que a gente passou a reconhecer, foi que nossa vida foi mudada. Então é isso que Jesus está dizendo. E Deus, irmão, ele vai julgar esse mundo com justiça, tá? Então todo escárnio, todo deboche, tudo que você vê, que você abre a televisão, aí a gente fica indignado, né? Todas essas coisas, né? Todas essas coisas que a gente vê, as notícias, né? Ah, isso tá caro. Ah, corrupção.
a criminalidade, a falta de amor, a malícia das pessoas. E tem hora, irmãos, que a gente vive prensado com tanta coisa, com um mundo tão depravado a qual nós vivemos. Mas tudo isso Deus, ele vai julgar com justiça. Deus julgará com justiça. E o mundo, irmão, será julgado por ter tido o privilégio de ter tido o Messias. E hoje desperdiçam tempo precioso e privilégio precioso. Porém, tudo isso será lançado em rosto. O evangelho, irmãos, é para a salvação de uns, porém para outros é para ficarem indesculpáveis. Você já viu aquele tipo de pessoa que já pregou, mas não tem jeito? O evangelho, ele tem dois efeitos para as pessoas. Para uns ele produz convenção, é como uma semente que foi plantada ali, vai sendo aguada até germinar. Eu não conto alguns colegas de trabalho da antiga empresa que eu trabalhava, que eu falava de Jesus, né? Tinha uns até que era zangado. Eu me lembro de um que eu falava, e um dia um colega meu de trabalho falou assim pra mim: rapaz, fulano de tal tava dizendo assim de tu, rapaz, esse cabo aí parece que ele, na visão dele, todo mundo tem que ser crente, né? Aí foi. Aí depois deixa só ele voltar, ele não tava presente, deixa só ele voltar aqui que eu volto a pregar pra ele de novo. E preguei. E esse rapaz, eu saí da empresa, ano passado ele saiu também. Ele até mora lá pra Ponta Messejana. E um dia eu conversando com ele, disse: rapaz, eu me casei e eu e minha mulher nós vamos pra igreja. Ele era até afastado, né? Até a última vez que eu falei com ele, já tava um tempinho que ele tava na igreja, bem 2 anos já, bastante tempo ele tinha voltado, né? E eu vejo outros, né? Eu vejo um rapaz lá na igreja da minha cunhada, né? Trabalha com... Eu vejo muitos. Então, a palavra produziu convenção. Só que também às vezes a gente vê pessoas, você prega, às vezes a pessoa se acha a pessoa tão legal, rapaz, a pessoa recebe bem, mais nada. Tem gente que você prega, parece que a pessoa fica pior. E a gente não sabe o dia da manhã, irmãos, mas a gente sabe que para uns o evangelho vai ser só para que no dia do juízo final aquela pessoa esteja indesculpável de que não ouviu a palavra de Deus. É por isso que a responsabilidade sobre nós é de pregar. E de pregar o evangelho. A ordenança é ir e fazer as pessoas confessar Jesus e reconhecer Jesus como Senhor. Não. O versículo é ir pregar o evangelho. É avisar do perigo que vem. E aí Ezequiel vai falar do atalaia, né? O perigo que está vindo. O cristão, ele é esse atalaia que falou: está vindo o perigo, está vindo a justiça de Deus, toma cuidado. Mas há um escape dessa ira. É Jesus o escape. Assim como Noé pregou muitos anos, falando às pessoas: venham de dilúvio, assim é a igreja. E ninguém ouviu. Somente ele e sua família. Quando as pessoas foram ver, caiu água, dilúvio, Deus abriu as comportas do céu e disse que foi muita água, irmãos. E Deus manda um anjo para embutir a porta, né? De fora para dentro. Não, Noé, não pode abrir mais não. Eles tiveram, né, muito tempo de exposição. E não que Deus precise de desculpa, mas para mostrar para o homem: você está indesculpável. Não há desculpa. Eu não ouvi, né? Tá aqui, ó. É como se... Eu não estou dizendo que é isso, irmão, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que é isso, tá? Mas é como se Deus pegasse e mostrasse no telão. Tá aqui, ó. Tá aqui o irmão Ednardo falando para você, ó. Tá aqui a irmã Lúcia, ó. No dia que ela falou aqui, ó. Lê um versículo para você. Tá aqui, ó. Você está indesculpável, né? A gente pode ver o exemplo esse negócio de indesculpável é o exemplo do rico. Rico e Lázaro. O rico se vestia de linho finíssimo. E tinha Lázaro, um mendigo, desejava comer o que sobrava da mesa do rico. Só que ambos morreram. E Lázaro foi levado para o seio de Abraão e lá era consolado. E lá ele deixou todo aquele sofrimento de mendigo, deixou de sentir fome. Mas o rico morreu e foi para o Hades e era atormentado com chamas. E diz que ele olhava com sede e pedia que alguém viesse botar pelo menos um pouco de água na ponta da sua língua. Mas ele pede a Lázaro, e Lázaro diz: não, quem está aqui não pode ir para aí.
E olha o pedido dele. Pois pede que alguém vá lá, porque eu ainda tenho alguns irmãos. Se alguém for daqui para lá, eles vão acreditar se ver alguém indo daqui para lá. Vou lá e pregar e dizer que há esse lugar. E ele vai dizer o que não. Lá eles têm Moisés e os profetas. Tem Moisés e os profetas. E se eles não acreditam nele, muito menos vão acreditar nos que for daqui para lá. Ou seja, isso quer dizer, eles têm muita coisa lá. Ou seja, irmãos, muitas pessoas têm muita coisa. Tem muita gente que é 1 hora. Tem irmão que passa 1 hora pregando. Que privilégio, que é desperdiçado. Para que no dia do juízo seja indesculpável que aquela pessoa não ouviu a palavra de Deus. Ou seja, irmãos, a gente pode ver aqui que a maior derrota de um homem é ter tantos privilégios e no fim desperdiçar. Eu vi uma reportagem agora sobre um homem que ganhou na Mega Sena. Não sei se vocês viram, ele viralizou muito no Instagram. Ele ganhou na Mega Sena, perdeu tudo em 5 anos. E diz que a coisa que ele mais tinha, a coisa que ele mais sente remorso é por não ter dado uma casa para a mãe dele. Ele não deu. Ele trabalha em serviços gerais, tipo num restaurante. E nem uma casa para a mãe dele ele deu. Ou seja, ele teve um privilégio grande, ganhou milhões, mas desperdiçou. Assim é o privilégio que muitos têm do evangelho, mas desperdício. Certamente se aquele homem pudesse voltar atrás, né, no tempo que ele ganhou aquele prêmio, ele voltaria e fazia pelo menos alguma coisa diferente. Mas já perdeu. Não tem como voltar atrás. E é assim, irmãos. É assim para o mundo, né? Morreu. Isso. Só o que tem é caso, né? De Mega Sena, que pessoas que perderam. E, irmãos, e a salvação vai muito além disso. Porque não só é sobre perder bens, mas perder a vida eterna. E é por isso que alguns, e até mesmo para alguns, irmão, o maior castigo é que Deus deixa ele viver na situação pecaminosa que vive. A gente vê lá em Romanos. Deus os entregou a seus desejos. Essa é a pior situação que um homem pode viver. Pode até estar bem financeiramente, saudável, sem problemas, mas uma pessoa que é entregue a seus desejos pecaminosos a vida toda, essa é a pior derrota de um homem. Sabe por quê, irmãos? Porque essa vida ela é passa. A Bíblia vai falar como conto ligeiro, como a erva do campo, como a neblina. Ela passa rápido. E toda aquela vida que aquela pessoa teve, passou. Aqueles prazeres terrenos vão passar. E a Bíblia vai dizer que para o homem só foi posto morrer uma só vez e logo segue-se o juízo. E aquela pessoa, mediante o juízo de Deus, vai ser punida por não reconhecer o senhorio de Cristo, por não ter confessado ao Senhor Jesus, ter crido nele para a salvação, e receberá a punição eterna. Porque a justiça, irmãos, de Deus é diferente da justiça humana. A justiça humana ela demanda de testemunha, né? Ela é falha, né? A gente vê muitas vezes o camarada estava preso, né? E depois está solto, fazendo tudo pior de novo, né? Se a gente for até ver no ramo, é inevitável não falar nisso, no ramo político, eu não quero aqui também tirar meu sermão para falar em política, mas quantos políticos, eu não quero até falar de um caso específico, mas quantos e quantos políticos roubaram milhões e estão soltos, roubando até de novo, quando sai usufruindo do próprio furto, né? Por quê? Porque a justiça humana ela é falha, né? Ela é falha. Mas o que é que acontece, irmãos? A justiça de Deus é diferente. A gente até fala, rapaz, a pessoa está com uma situação de injustiça, né? Aí a gente tem o costume de dizer, rapaz,
calma, que a justiça de Deus ela é perfeita. Mas a gente nem se toca no tamanho da justiça de Deus. A justiça de Deus, irmãos, ela não precisa de testemunha, porque Ele vê todas as coisas. A justiça de Deus, Ele jamais vai ter o inocente por culpado, mas muito menos o culpado por inocente. Porque Ele é reto, Ele é perfeito, Ele é santo, e Ele julgará com justiça. Eu já vi esse relato, eu não sei se é verídico, mas eu falo ele, né? Eu vou falar que nem o Marcos, eu repasso, eu vendo ele do preço que eu comprei, né? Dizem, né? Já vi esses relatos que Adolf Hitler, alguns dizem, o Alisson que entende muito sobre esse negócio de guerra, dizem que Adolf Hitler, né? Ele era muito arrogante, ele sabia que tinha cometido um crime de guerra e tinha perdido a guerra. E quando foram invadir para matá-lo, né? Aliás, para pegá-lo, onde ele estava escondido, diz que ele teve uma decisão muito radical. E diz que alguns relatos diziam que ele achava muito humilhante, né, ele ser julgado por um homem, né? Pelo homem, por ele ser muito arrogante, se achar até Deus. Diz que ele não tem, o medo dele não era nem a morte, mas era a humilhação dele ser colocado, ser julgado e depois ser fuzilado, né? Ele achava muito humilhante isso. E ele teve uma ideia, irmão, radical para fugir desse julgamento. Sabe o que foi que ele fez? Deu cabo de sua vida. Ele deu cabo de sua vida, tirou sua própria vida. Dizem, né, que acharam ele sem vida. E há esse relato, que não sabemos se é verídico, mas estou repassando. Mas eu fiquei a meditar nisso e pensando, interessante. Até da justiça humana existe um método, embora radical, de se fugir, mas a justiça de Deus não. A justiça de Deus, nem mesmo o homem tirando sua própria vida, ele vai fugir da justiça de Deus, do julgamento de Deus. Atos 17, 31 vai dizer: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. A sentença do mundo, irmãos, será a pior das sentenças. Diz que em 1989, a sentença mais longa do mundo foi aplicada a uma mulher chamada Chamoy Chipsazo, na China. Ela pegou 141 mil anos de prisão. É brincadeira? Segundo o Guinness Book, ela entrou para o livro dos recordes. 141 mil anos de prisão. Ela se envolveu num esquema de pirâmide, né? E a China, o negócio é mais arrochado do que aqui. Mas o que acontece? Que com 5 anos depois, ela foi liberta. Ela não cumpriu a pena. Acharam o rei de libertar ela, né? Não se sabe como ela viu hoje. Só que nada disso se compara, irmão, com a sentença que há de vir para o mundo, né? A gente vai ver em Apocalipse, Deus vai derramar de suas 7 taças da ira com seus 7 flagelos. Ali a gente vê uma porção do que está por vir, né? A primeira taça resultou em uma praga de gafanhotos. A segunda taça transformou a água do mar em sangue, matando toda a vida marinha. A terceira taça transformou os rios e nascentes em sangue. A quarta taça resultou em o sol que queimou as pessoas com grande calor. A quinta taça foi derramada no trono da besta, que se torna mais tenebrosa. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates, fazendo com que a água seque. E o sétimo derramou no ar e começou a cair uma saraiva de pedras e matou muitos homens. Essa é a ira que está por vir para o mundo. É como um pregador chamado Paul Washer que diz: a locomotiva da ira de Deus, ela vem a todo vapor. Vem um trem, uma locomotiva a todo vapor, até o dia que ela vai se chocar com o mundo e vai destruir todo esse sistema mundano, irmãos. Aonde as pessoas, o mundo odeia tanto Jesus que mesmo assim diz que Deus derramando as taças da ira, que está lá em Apocalipse 16, 11, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemar de Deus dos céus e não se arrepender das suas obras. Você vê a maldade no coração humano, as pessoas sofrendo com flagelos, mas mesmo assim não se arrepende de seu pecado, e mesmo assim ainda vão conseguir blasfemar de Deus. Talvez você pense: rapaz, é muita maldade. Não, maldade é do ser humano. Deus vai vir com justiça, irmãos. Com justiça.
É que está lá em 2 Tessalonicenses 1:8. Com labareda de fogo tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, dos quais por castigo padecerão eterna perdição longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Mas para a igreja de Cristo, irmãos, para aqueles que sofreram, para aqueles que choraram pelos seus pecados, para aqueles que passaram dificuldade, para aqueles que passaram perseguição, para aqueles que, embora fraquinho, às vezes caem se levantando, aquele que por muitas vezes achou até impossível continuar a caminhada, mas procurando forças continuou. Aquele que chegar até o fim será salvo. Ou seja, irmão, para a igreja de Cristo é sinônimo de remissão, alegria eterna, gozo eterno e descanso, né? 1 Tessalonicenses 7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus dos céus e anjos do seu poder, né? E vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus Cristo dos céus com os anjos do seu poder. Ou seja, descanso, irmãos, para nós. Mas em último lugar, irmãos, para nós encerrar, ele encerra dizendo, ele fala da sentença: nós somos perseguidos pelo mundo, mas não habitamos no mundo, mas em terceiro lugar, ele nos ajuda a vencer o mundo. Ele vai dizer assim, ó: mas quando vier o Consolador, que é da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, e ele testificará de mim. E vós também testificarás, pois estiveste comigo desde o princípio. Jesus não nos promete, irmãos, tirar do mundo. Ele não nos promete tirar do mundo, tá? Ele vai dizer assim, João 17,15: não peço que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal, né? Tem pessoas que querem se abster, né? Tem umas regras exageradas, criando um extremo, dizer, como se não habitasse nesse mundo. A gente habita nesse mundo, a gente habita no meio desse globo terrestre, né? E inevitavelmente a igreja está no mundo, mas não é do mundo. Aí é outra coisa, né? Ou seja, nós ainda somos cidadãos aqui nessa terra. Nós ainda somos cidadãos, né? Você tem uma identidade, você tem documentação, você tem um CPF, né? Isso mostrando que nós ainda somos cidadãos nessa terra, temos direito nessa terra, mas que comungamos também, né? Compactuando de duas cidadanias, a daqui e a celestial, né? Tudo bem que a celestial, ela é mais extensa, né? E eu conheci um irmão que ele dizia que não, nós somos cidadãos dessa terra não, é de nós mesmo. Sou só cidadão do céu, mas ele recebia uma aposentadoria todo mês. Ele devia receber não, porque a aposentadoria, direitos, né? É só para quem é cidadão, né? Mas ele recebia a aposentadoria dele, né? Mas o que acontece, irmãos? Não deve nos isolar no mundo, mas o que nós temos que ter é sabedoria para viver nesse mundo. E não ser influenciado, mas influenciar nesse mundo. E é para isso que nós estamos no mundo. Vivemos numa época, irmão, dos influenciadores de rede social, não é verdade? Quem não vê os influenciadores, milhares de seguidores, pessoas fazendo, nós temos que tomar cuidado, né? Não querer criando extremos, mas ao invés de ser influenciado, influenciar, né? Influenciar. Assim como Daniel e seus amigos. Diz que quando Daniel é levado para a Babilônia, né? Diz que todos comeram as iguarias do rei. Diz que Daniel e seus amigos chegaram para o cozinheiro e diz: ó, é o seguinte, a gente não vai comer essas iguarias. Prepara aí uns vegetais para a gente comer, que durante 10 dias a gente vai se apresentar ao rei. Diz que eles comeram, né, os vegetais, se abster da alimentação, né? E diz que quando eles foram se apresentar, eles estavam mais formosos do que aqueles que comiam a iguaria do rei, né? Uma comida que o povo de Deus não podia comer naquela época. E diz que quando viram ele, viu ele tão formoso, né? E a gente pode ver o exemplo de influência que eles tiveram naquele lugar, né? Daniel e seus amigos. E ele nos ajuda, irmão, para nós encerrar, ele nos promete que ele vai nos ajudar a vencer o mundo. Vai nos ajudar a vencer o mundo, através do seu Espírito. 1 João 4,4 vai dizer: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Ou seja, o Espírito Santo nos ajuda a vencermos o mundo. Temos a igreja como algo que nos dá fortalecimento através da palavra, da oração e da comunhão com os irmãos.
Então, irmãos, ao mesmo tempo que nós temos vários inimigos unidos para nos combater, nós também temos a igreja. Nós temos aqui, quando eu falo igreja, não é só esse local, mas nós temos a igreja, que em comunhão, que aprende a palavra junto e se fortalece, né? E ele nos dá ousadia ao falar, né? E dá convicção e certeza, né? E só tem uma coisa para vencermos o mundo, é a nossa convicção, a nossa fé. Por isso, irmãos, há uma urgência para nós pregarmos o Evangelho. Há uma urgência para nós pregarmos o Evangelho. Temos que ter noção que tem familiares, amigos, colegas que estão caminhando para a condenação. Estão no engano, estão cegos. E Deus nos deu o seu Espírito. Deus nos deu o Espírito. E se nós não fizermos isso, nós estamos perdendo nosso tempo. Tá? O Evangelho, a convenção não é algo egoísta que fica só para nós. Mas Deus nos manda compartilhar com o nosso próximo. Para que assim eles venham ser livres e libertos através do Evangelho. Então vamos sair daqui hoje, irmãos, pensando no peso da responsabilidade que nós temos de habitarmos nesse mundo, não sermos desse mundo, mas comunicarmos e influenciarmos esse mundo com o Evangelho. Vamos a cada dia vivermos com sabedoria nesse mundo, nos afastarmos dos prazeres do mundo e assim vivemos como cristãos, até assim quando Cristo quiser ou nos quiser levar. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Pai Santo, te bendizemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui e dispomos a Tua palavra. Nós te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado, por tudo que o Senhor tem feito. E assim, Deus bendito, eu te apresento a cada irmão, Senhor. Eu te apresento também o pastor Marcos, que o Senhor abençoe